chegou em cheio. Mudamos para o sertão porque São Paulo ficou difícil com a doença, o aluguel é mais barato e senti uma grande vontade de tentar outra maneira de viver. Viemos para a Ilha do Ferro. É um vilarejo de uns 450 moradores, onde muitos vivem do artesanato. Fomos de avião até Aracaju e de lá viajamos cerca de 200 quilômetros por asfalto, rio e terra. O carro deu uma lapada e os gatos se lamentaram nas suas caixinhas. Tudo estava verde. O riacho corria sob uma ponte que não dava para saber se era uma obra inacabada ou um pedaço de asfalto que esborrachou. Me perguntei, que loucura foi essa que inventei? Pequenas casas desapontaram entre catingueiras, parabólicas, pés de xique-xique e mandacaru. O Rio São Francisco surgiu, azul e majestoso. Nossa casa é como as fotos na internet. Janelas pequenas, telhado de 2 águas, sem forro. O quintal é puro mato, desordenado e habitado por gatos de rua. Saímos para dar uma volta. Na mercearia havia uma placa, proibido entrar sem máscara. Até na rua, a ordem era respeitada. Com aluguel 8 vezes menor que o de São Paulo e os gastos mensais reduzidos, podemos respirar. Somos um casal de artistas no Brasil da pandemia. A doença trouxe prosperidade ao lugar. As pessoas aproveitaram o auxílio emergencial para colocar sonhos em prática. Um barzinho na beira do rio, um quarto para os filhos, umas cabeças de gado. Mesmo com um tempão depois de chegarmos, continuamos a ganhar presentes dos vizinhos. Eles dão mel, abóbora, mamão, couve, tomate cereja, quiabo, banana, feijão de corda e prosa, muitos dedos de prosa. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao podcast As Amigas Geniais. Um espaço para a gente transformar o conceito de amizade e sororidade por meio de literatura, escrita e arte. Eu sou a Sandra Costa. E eu sou a Marina Monteiro. E no episódio de hoje, vamos conversar sobre arte na forma de traços, tinta, delicadeza e sororidade. A nossa convidada genial de hoje é uma ilustradora e tatuadora que, como ela mesma diz, está em fase de mergulho artístico no sertão. Ela estudou moda e design de ambientes em Belo Horizonte e completou a sua formação na Academia de Belas Artes de Veneza. Durante esse mestrado, chegou a trabalhar no ateliê de gravura da Universidade de Artes de Istambul. Nossa convidada faz ilustrações para artigos de jornais e revistas, ilustra livros infantis e também desenha lindas mulheres nos corpos de outras mulheres na forma de tatuagens. Ela é mineira de Timóteo e tem um sotaque gostoso que aquece o coração. Ela fala ei ao invés de oi, e mesmo por mensagem de áudio, dá para perceber que ela está sorrindo ao nos cumprimentar. A convidada genial de hoje é a querida Bruna Barros. Uhul! Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada, muito obrigada. A gente está muito feliz que você veio conversar com a gente hoje, compartilhar um pouquinho da sua história. E aí eu gostaria já de saber, né, como que essa mineira de Timóteo se transformou nessa ilustradora genial. A gente quer saber a sua história, de como a arte começou a permear a sua vida, até você se estabelecer em São Paulo. A história é longa. Está aqui para te escutar mesmo, Bruno. Pode ficar tranquilo. Tá bom, tá bom. Então, eu desde muito pequenininha comecei a desenhar, né? Todas as crianças começam a desenhar muito cedo, né? Mesmo antes de falar. Assim como a nossa espécie, né? Todos começamos desenhando antes de falar. E eu fui muito incentivada. Eu tinha uma tia que me colocava no colo, pegava um papel, ia desenhando umas menininhas e a gente ia criando a história junto. Então, já veio junto, a história do desenho já veio junto com a ideia da história por trás daquilo. Então,
desenhar como uma forma de narrar. Então, ela me contava a história desenhando. Aí eu ia pedindo, não, põe uma roupinha assim, põe um cabelinho assim. Eu ia lá já dirigindo o negócio. E aí comecei a desenhar também, né, a render isso, mas paralelo à questão do desenho, a minha família sempre foi muito habilidosa. Tanto meu pai quanto a minha mãe, minha avó, meus tios, todo mundo sempre teve sempre teve muito próximo assim do fazer com as mãos. O meu pai, ele é eletricista, mas sempre teve uma oficina em casa, onde ele ficava consertando o rádio antigo, quando ele ficava consertando qualquer coisa, ou fazendo alguns trabalhos com madeira. A minha mãe sempre costurou, então a gente, quer dizer, desde criancinha, todas as minhas roupas eram feitas por ela, então ela sempre pedia a minha opinião para as roupas que ela ia fazer. Ela fala que desde que eu era quase bebê, assim, acho que eu nem falava, ela já falava, esse ou esse, eu já escolhia o tecido. Então eu cresci nesse ambiente muito rico de manualidades, assim. Então eu sinto que fui desenvolvendo uma consciência, assim, do uso da mão, né, a fazer as coisas com a mão, assim, né? Eu frequentava muito também a casa de algumas tias, de duas tias minhas, que moram juntas até hoje, e a casa delas era um grande ateliê, assim, parece, na minha memória, assim, tinha uma cozinha do lado de fora, que era no quintal, e nessa cozinha tinha máquina de costura, tinha máquina de abrir pastel, tinha sofá, tinha tudo lá, assim. E a gente passava, eu gostava muito de passar final de semana lá. Tinha um espaço também de muita liberdade, assim. Então, para mim, a arte foi, desde sempre, o meu jeito de brincar, assim. Eu lembro muito também que quando criança, a gente sempre visitava parente, ou ia para casa, sei lá, visitava pessoas, ou ia em aniversário, sempre lugares que tinha muito adulto, e eu ficava meio cansada assim daquilo, e eu sempre resolvia. Acho que minha mãe começou primeiro, mas depois eu já fazia sozinha. Eu pedia uma caneta e um papel. Então me dava uma caneta e um papel e eu ficava assim, o tempo que fosse lá, né? Conversando com o papel. Era muito essa coisa da conversa, que até hoje eu tenho, assim, de conversar com aquilo ali. E aí eu cresci, né, dessa forma, uma educação muito tradicional, né, interior de Minas, não tinha acesso a museu, não tinha acesso a outros artistas, mas tinha acesso a essas pessoas que faziam. Aí eu pensava muito por conta da minha mãe sempre ter costurado, eu acabei tendo esse primeiro interesse assim pela moda, porque tinha isso também, a gente ia comprar tecido e naquela época tinha os estilistas, né, que ficavam nas lojas desenhando roupa. Desenhando, Então esse eu foi meu lembro contato, disso. na verdade. Então eu ia lá para comprar tecido com a minha mãe e ficava lá do lado do estilista desenhando, só vendo como fazia, chegava em casa e eu tentava reproduzir. Então eu comecei a desenhar muitas mulheres, primeiro por causa da minha tia, que já tinha me aplicado nesse negócio de desenhar mulheres, mas depois por causa disso, dos estilistas. Né? A gente comprava um tecido, aí ele desenhava lá a roupa e tal. Parecia meio mágico isso, né? Assim, uma Porque pessoa que eles sabe desenhar faziam a roupa que a assim. gente pensa, né? Que dá uma sugestão, assim, eu achava isso bem mágico. E tinha lá os lápis, né? Eu ficava vendo aquela pessoa, assim, com aquela desenvoltura com lápis. Então, eu comecei a desenhar muito para minha mãe costurar, assim, também. E aí, logo, eu insistia muito também para me colocarem em alguma aula de pintura, alguma coisa assim. Aí meus pais me colocaram na aula de artes, que tinha aqui em Timóteo, que era uma vez por semana. Eu tinha 7 anos na época.
Era uma vez por semana, era o melhor dia da minha vida, assim, era... Nossa Senhora, chegar da escola, tomar banho e ir para aula de artes era uma coisa maravilhosa. E aí lá também tinha teatro, a gente fazia teatro, fazia argila, escultura em argila e desenho, mas minha paixão sempre foi desenho mesmo, assim. Me divertia muito no teatro também, mas desenhar sempre foi uma coisa, a minha forma de me comunicar, assim, com o mundo, eu acho. E é isso. Depois fui fazer faculdade, fiz moda, né, por esse chamado aí que parecia também para mim a coisa mais óbvia, né? Porque, assim, essa coisa da faculdade, né? A gente é muito instruído né, nas famílias que os filhos são instruídos a fazer faculdade, nas famílias que têm condição disso, né? Hoje, principalmente depois de ter vivido tanto tempo no sertão, eu vi que essa é uma realidade muito pequena, né? Dentro do Brasil, assim. Muito. Muito pequena. Então, tinha essa ideia, né? Você tem alguém investindo em você, né? Você vai estudar numa escola boa, depois você vai passar numa faculdade, depois você tem que dar retorno. Retorno de dinheiro, né? Que é o que se espera. Se sustentar. E eu, inclusive, era uma aluna muito boa, assim, eu era uma menina que todo mundo esperava que fosse virar médica, advogada, qualquer coisa desses assim, e fico feliz de não ter sido tão impedida de tentar outras coisas, né? Aí eu fiz moda e design de ambientes, mas não me dei muito bem. Desde a faculdade, fiz a faculdade de design de ambientes, ao mesmo tempo que eu fiz estilismo na UFMG, que era um curso que tinha lá em BH. E aí eu não gostei muito do negócio da moda, assim, do mundo, não me via naquilo. E aí com o design de ambientes também, assim, eu não gostava. Eu gostava das aulas, né, que tinha que desenhar, tinha que criar, mas a prática da profissão não era algo que me... não me parecia uma coisa para mim, assim, quase me oprimia ter que fazer algo além do desenho. Eu queria algo que acabasse no desenho, assim. Então, o desenho era o produto final, né? Eu procurava algo que o desenho fosse o produto final. E eu não imaginava que existisse um jeito disso, assim, porque tinha design gráfico na época, mas era uma coisa muito de computador, fazer site, coisas assim. E aí um dia eu estava até lá na cidadezinha perto de BH, Marina, você deve conhecer, Macacos. E estava fomos lá para um forró, eu, uma amiga e uns amigos. E aí estava tendo um forró num lugar que era um híbrido, assim, de bar e biblioteca, alguma coisa assim. E aí eu estava indo no banheiro, assim, na fila, e tinha uns livros infantis. Eu peguei aquilo e falei, gente, eu posso fazer isso. Que delícia, assim, sabe? E aí, a partir daí, isso já era na época do fim da faculdade, que eu estava muito frustrada, mas não sabia o que fazer da vida, assim, né? Porque já estava chegando aquele momento, assim, de você vai cair no mercado de trabalho e pronto, né? Aí eu estava muito desesperada com isso, aí eu vi essa coisa do desenho e comecei a correr atrás, assim. Cheguei a pensar em fazer ilustração botânica também, que também era um período que na faculdade estava fazendo paisagismo, então eu estava gostando muito de fazer paisagismo, porque tinha que fazer os projetos, tinha que desenhar as plantas, né? Então, as professoras me vendo naquela angústia, começaram a falar, ilustração botânica, mas também foi um caminho que eu não consegui trilhar, assim, não achei cursos na época. E aí eu conheci um ilustrador, né? Eu procurei na internet ilustradores e saí procurando, mandando e-mail para um tanto, um me respondeu, me chamou para ir na casa dele, a gente conversou. E aí, a partir daí, eu falei, é isso que eu quero ser ilustradora. Só que na época eu não tinha, como fala, não tinha nenhuma prática, né, de desenho, assim, tinha parado muito na infância, que eu fiz aula de artes até os 13 anos, aí depois entra naquela coisa de adolescente, né,
namorar, sei lá, passar esmalte, Balada. essas coisas, sabe? Essas coisas assim. E nunca imaginei que seria mesmo a minha profissão, assim. Então, na época que eu decidi ser ilustradora, eu sentia assim, tem muita estrada ainda para eu ser ilustradora, porque Uhum. eu ainda não me sentia segura para né, para usar mesmo o desenho como minha ferramenta. E aí, mas continuei, acabei a faculdade, aí depois fui para São Paulo trabalhar no escritório de arquitetura, e fui dando cabeçada, assim. Aí depois voltei para casa dos meus pais, e para dar mesmo essa concentrada, assim, nessa época eu tinha já uns 21 anos, assim, e daí eu resolvi essa coisa de ir para a Itália, porque lá era um lugar que eu já tinha ido, eu fiz intercâmbio lá quando eu era adolescente. Também escolhi a Itália para fazer intercâmbio por conta da arte, que eu gostava, mas era tudo assim, meio no faro, assim, não tinha muita internet na época, era uma coisa meio hino, assim, esse intercâmbio que eu fiz na adolescência. E aí eu tinha vontade de voltar, acabei voltando para fazer um curso de ilustração, e aí dali as coisas não deram muito certo por causa de visto. Enfim, vou resumir a história, né? Já está bem longa, mas vou ir resumindo. E aí fui parar em Veneza para trabalhar na casa de uma família como babá, um trabalho de au pair. E aí vi que eles moravam próximos da Academia de Belas Artes de Veneza, né? Lá de Veneza. E aí me matriculei, aí fiz mestrado, aí daí dentro do mestrado fui para Istambul. E aí nisso eu fui começando, não por estar lá necessariamente, né? Mas por entrar nesse universo de arte mesmo, estar numa academia de belas artes, né? Porque eu não tinha estudado belas artes antes. E aí fui melhorando na técnica, na linguagem, né? A linguagem, eu pelo menos acho que adquiro muito com observação do mundo, assim. Então, à medida que eu vou visitando lugares, conhecendo pessoas, vou desenvolvendo, né, minha própria forma de dizer as coisas que eu quero dizer, assim. E a técnica eu fui conquistando com a prática também. Aí depois disso, enfim, fui começando a encontrar um trabalhinho ou outro, né? Conheci uma editora que na época foi uma época boa para se tornar ilustradora, que era uma época que o governo comprava muitos títulos para distribuir nas escolas públicas. Então estava um momento de muita efervescência, assim, nos anos 2010, assim. E eu tive muita coragem, inclusive, de ser ilustradora por conta disso, porque me foi dito que era uma profissão que tinha trabalho, né? Só que não teve, porque logo já começaram a ficar muito escassos esses incentivos. Então, foi para começar a ganhar dinheiro, minha filha, penei. Assim, Demorou. Demorou. Né? Trabalhei de várias formas, né? Igual eu falei, como babá, muito tempo lá na Itália. Trabalhei em museu. E aí depois, quando eu voltei para o Brasil, já fui morar em São Paulo, né? E comecei a fazer caderninho, encadernação para vender, fazer calendário, fazer desenho e tentando assim me manter, mesmo assim foi muito difícil, assim. Eu só consegui mesmo me sentir uma artista que pode falar, eu sou artista, eu pago minhas contas, ninguém tem nada a ver com isso, porque enquanto você está tentando ser artista, tá todo mundo falando que não vai dar certo, né? Mas só consegui mesmo no momento que eu comecei a tatuar, que foi a solução econômica.
Mas olha aqui, antes de você começar a tatuar, você começou a ilustrar a coluna do Mário Sérgio Conte, né? Para a Foi Folha tudo de na São mesma Paulo. época. Foi tudo na mesma época. E Foi aí, assim. eu queria, antes de você falar da tatuagem, eu queria que você Ah, falasse, assim, na minha cabeça, né? Você aham. encontra o Mário Sérgio, vocês trocam ideias, vocês pensam na ilustração juntos, nessa cabeça romântica, né, de criação. Mas eu fico Sim. imaginando que não é tão assim, né? Que a vida real é um pouco diferente. Aí eu queria que você contasse para a gente como é que essa realidade mesmo, assim, de ilustrar o texto de alguém, como que acontece seu processo criativo? No caso do Mário Sérgio Conte, a gente faz ele faz uma coluna por semana, né? Uhum. Então a gente conversa um dia antes da coluna ser publicada, basicamente, eu ligo para ele e aí ele me fala o que ele está pensando em escrever. E aí, a partir disso, eu vou imaginando, né? Ele ainda vai começar a escrever. Então ele me fala, Uhum. estou pensando em escrever nisso, isso. E aí eu começo a imaginar ali, e aí algumas horas depois ele me manda o texto começado, eu começo a ilustrar. É muito rápido, assim, a ilustração da Folha de São Paulo é um dos trabalhos que eu desenvolvo mais com menos tempo para reflexão, né? Uhum. Porque Que é é, muito dinâmico, né? é a velocidade do O jornal, assim. prazo. Uhum. É, Isso que eu eu faço, às imaginei. vezes ele nem vê o desenho, sabe? Às vezes a gente está atrasado, eu já mando, sabe? Não é uma coisa muito muito rápida mesmo, assim. Então, a gente não troca muita ideia sobre ilustração. Às Uhum. vezes ele me traz alguma referência, né? Tipo Uhum. ontem a gente fez. E aí e a gente conversa mesmo, a gente às vezes fica bons minutos no telefone assim. A Que minha mãe até legal. falou: "Nossa, ele é interessado, né? Assim, né? Porque ele faz perguntas". Inclusive na pandemia, minha sensação foi que a pessoa com quem eu mais mantive contato foi ele, porque toda semana Foi ele. a gente se fala. Então, assim, eu falo, e aí, já vacinou? Aí ele fala, e aí, você já arrumou uma casa nova? E a gente fica nessa troca, assim. E quanto tempo Eu que você achei já muito ilustra? bonitinha. Ai, É que desculpa. eu achei muito bonitinho que ela fez uma troca com ele, né? É, Você escreveu um dia a coluna contando da Ilha do Ferro e ele fez o desenho. Eu isso. achei tão singelo isso, assim, eu achei amoroso, assim, generoso, Foi né? um Achei muito choque legal. para mim, também Os achei muito dois. generoso, assim, foi um choque. A minha relação com o Mário é essa de conversar uma vez por semana, mas a gente já se encontrou algumas vezes, né? Uhum, A gente percebeu que a gente morava próximo em São Paulo, eu chamei ele e a esposa foram jantar lá em casa, e aí depois eu e o Alan fomos jantar na casa dele, teve uma vez que eu chamei ele para um show do Alan, então a gente tem uma amizade, assim, né, uhum. profissional, mas também adoro ele. E aí, desde que eu fui para a Ilha do Ferro, que eu comecei com a ideia de ir, ele ficou muito curioso, né? Então, toda vez que a gente conversava, ele ia perguntando, e aí, como tá aí? E Uhum. aí, ele ficou com vontade de que eu contasse para todo mundo, tipo assim. E E aí ele até falou, Bruna, tive uma ideia. Pode falar, desculpa. Não, não, termina a história, desculpa. Eu Não. pensei que você já ia ter terminado e eu já ia perguntar sobre a Ilha do Ferro, mas por favor, continua, Bruna. Tá bom. Aí a gente estava conversando numa dessas quintas-feiras, né, que a gente conversa. Ele falou: Olha, Bruna, tive uma ideia, e eu não tenho muita ideia, mas quando eu tenho, eu gosto de executar. Eu nunca imaginei que tinha a ver comigo, assim. Aí ele falou: Pensei que a gente podia trocar. Você faz a coluna e eu faço a ilustração. Eu fiquei chocada, né? Porque assim, eu não sou escritora de jeito nenhum, assim, eu escrevo Ah, no é sim. diário, Achei que é, hein? Tá só lindo que você aquele não texto. sabe que foi Tá o texto que eu lindo. li no começo, né? Uma parte. Uhum. Mas aí ele falou comigo, não, mas é o seguinte, eu também não desenho. Então você vai me ajudar a maquiar meu desenho e eu vou ajudar a maquiar seu texto. Então a gente fez junto.
Aquele texto que é lindo. meu com a edição dele. Eu fico ainda mais lisonjeada, né? É um privilégio muito grande, realmente. Foi um grande privilégio mesmo, assim, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Dos dois, né? Ele também foi privilegiado de ter você ajudando no desenho dele. Exatamente. E foi assim que aconteceu, que eu virei escritora por um dia. E como que foi a repercussão desse artigo depois, Bruna? Foi enorme, assim, várias pessoas. Assim, quando você é ilustrador, né? Eu, no caso, assim, sou ilustradora da coluna, eu não tenho muito feedback das pessoas. Raramente tem alguém que me escreve, adorei a ilustração dessa semana, gosto sempre das ilustrações, mas isso é muito raro. Com a coluna, eu de cara já recebi um tanto de seguidor, um tanto de jornalista me seguindo, já fiquei me achando, assim, sabe? Viralizou. Bom, eu sou um pouco exagerado, não foi tanto assim, foi um pouquinho. Mas várias pessoas também que eu não encontrava há muito tempo leram, acharam interessante, ou várias pessoas se inspiraram na história e vieram conversar comigo, que estavam com vontade também de fazer alguma mudança radical de vida, assim. Então, foi legal nesse sentido. Aí eu fui convidada para escrever na revista JP, da jornalista Joyce Pascovitch, também sobre a experiência lá no sertão, eu escrevi. E a repercussão foi essa, assim. E continua repercutindo, né? Porque várias pessoas realmente gostaram do texto, né? Várias pessoas ficaram tocadas de alguma forma, né? Por essa experiência, que é uma experiência muito legal mesmo. Bom, imagino que nesse momento muita gente está curiosa para entender um pouco mais essa incrível aventura sua no sertão brasileiro, né, Bruna? Então, você falou que você foi para a Ilha do Ferro e que lá era um ambiente que, apesar de muito pequeno, era repleto de artesãos e artistas, né? Desde bordadeiras até os escultores em madeira, enfim. Eu queria saber, primeiro, né, como que foi essa experiência, assim, para você de estar nesse ambiente totalmente diferente da tua realidade até então, e como que esse contato com essas múltiplas formas de arte acabou influenciando no teu próprio trabalho em desenho? Sim. Então, eu acho um pouco difícil ainda falar sobre a influência que isso me causou. Eu sinto não, né? Eu ainda estou no sertão, apesar de no momento estar em Minas Gerais, a gente tem uma semana e meia, quase 2 semanas que a gente saiu de lá, mas assim, a gente está numa viagem indo em busca de, a gente está descendo de carro, né, indo para São Paulo, indo em busca de rever, né, a vida que a gente tinha deixado, mas está tudo lá no sertão ainda, os nossos gatos ainda estão lá. Então, assim, o elo não foi cortado, eu imagino que ele nunca vai ser cortado, né? O vínculo que a gente criou lá. Mas, assim, eu ainda estou muito ainda dentro da realidade que a gente estava vivendo. Embora, desde que eu cheguei aqui na casa dos meus pais, quando eu penso assim, Ilha do Ferro, e na minha vida lá, parece como se fosse um sonho. Eu estava falando ontem que se os gatos um universo paralelo. Lá, se os gatos não tivessem lá, ia parecer que eu realmente foi um devaneio, assim. Mas não, foi a vida mesmo, tem coisa lá. Qual que era a pergunta mesmo? Como que foi? Como que foi essa experiência para você? Tá sendo incrível, assim. Eu não sei se eu sei muito dizer sobre, né? É isso que eu tô falando. Tô ainda dentro tá muito dela. no corpo, né? Ainda tá muito no corpo, Mas... O que eu posso... mas se você puder falar então um pouco do que você fez lá, como que foi a interação né? que você... Isso, exato. Como que foi isso? A gente... Essa interação com as crianças também é muito legal. Eu tinha ido para a Ilha do Ferro no início de 2020, como turista. A gente foi, eu, 2 amigas e o Allen, e ficamos lá durante 3 dias. E
se vocês não foram ainda, né? Mas quem estiver ouvindo talvez já tenha ido e talvez possa concordar, que é um lugar mágico, assim. É um lugar pequenininho, né? Na beira do Rio São Francisco, pouquíssimos habitantes, mas tem uma magia de uma vida normal, assim, de uma vida pequena, simples, mas não é a simplicidade, não é sobre ser simples, porque eu não sei nem se é simples, de uma vida essencial, sabe? Não tem sem grandes futilidades. firulas. Não tem grandes firulas, sabe? Ontem nossas amigas estavam perguntando, mas como é lá, assim, né? O que tem lá? Tem supermercado? Sabe, assim? Essas perguntas, né? São 3 ruas, tem 2 mercearias, tem o cara que pesca peixe e vende peixe, tem 2 igrejas católicas, tem uma igreja evangélica, que lá eles chamam de crente, tem uma padaria e 4 bares, né? Pela proporção é o certo, né? Então tem, assim, tudo que precisa, não, né? Assim, tudo que precisa para sobreviver e para se divertir. Para sobreviver e para se divertir, assim. Então eu acho que o que toca lá, além do artesanato, que é o que muito me impressionou na primeira vez, que é a quantidade enorme de artistas no lugar, é o óbvio da vida, assim, sabe? Uhum. Então, eu acho que isso que deixa a coisa mágica, assim. E esse claro, sentimento de que a gente acha que precisa de muito, né, para viver. Ele Exatamente. some quando você chega lá, né? Você vê Ele quanto que some precisa quando pouco. você chega lá. Exato. Então, eu acho que uma coisa que me tocou muito foi isso, assim. Como a vida é mais simples do que a gente acha, né? Em São Paulo, a gente tem que, dependendo do estilo da vida que a gente tem que se esforçar tanto para conseguir manter o padrão. E eu, pelo menos, vivia com uma palpitação tão grande, ela está voltando. Eu vivia com uma palpitação tão grande de ter que, assim, gerar um dinheiro para poder movimentar tudo que eu tinha necessidade, né? E aí você chega lá e você vê que não... Claro, as pessoas têm infinitas necessidades, eu não estou falando que lá é o lugar perfeito, inclusive não, tem, né, inúmeras questões, né, que eu posso até comentar, que me deixou muito, muito tocada, que foi, em primeiro lugar, né, a ausência de estímulos culturais assim para as crianças e jovens. Então a gente chegou bem no começo da pandemia, no fim das contas, parecia que já era o final, mas não era, né? A gente chegou lá em agosto de 2020 e lá é um lugar com muita criança, né? E a gente via essas crianças, muitas no celular, e elas tinham muita curiosidade com a gente, porque, né, para uma vida do sertão, nós somos muito diferentes, né? Então, eu trabalhava na sala de casa, a gente morava numa casinha, a gente morou em 2 casas lá, mas a primeira casa era numa rua que tinha muitas outras casas coladinhas assim. Eu trabalhava na sala, com a janela aberta, às vezes a porta, porque é muito quente, então a ventilação, né, tinha que abrir tudo por causa da ventilação, e as pessoas são acostumadas a entrar uma na casa da outra. Então, as crianças iam entrando dentro do meu ateliê, queria saber o que eu estava fazendo, queria pedir para... Como eu estava pintando, estava aquele tanto de tinta, né? Não tem nada mais bonito do que um tanto de tinta, né? Assim, tudo colorido, mais né? sedutor. Pincel, papel, não tem nada mais sedutor, exato. E aí eu comecei a deixar, né? A deixar as crianças a pintarem. Primeiro começou uma menina, depois começou 2 menininhos, depois uma outra menininha pediu para eu ensinar ela a fazer arte, e aí eu comecei a deixar mais e mais e mais, aí o Allen também tinha um estúdio na sala do lado, no quarto do lado,
com instrumentos, eles começaram a pedir para usar os instrumentos, de repente nossa casa tinha muita criança. E aí como fala? Aí tem um amigo nosso que mora lá, que ele tinha tem uma casa que chama Cabra, que era uma casa que ele tinha comprado e reformado com a ideia de ser uma residência artística. Então, um espaço para vir um artista, ficar lá uma semana, um mês, qualquer coisa assim, e alguma troca com a comunidade. Aí, como era muito próximo da minha casa, eu falei, ô André, quem sabe você não me empresta a Cabra para eu fazer meu ateliê lá? E aí, como tem espaço, eu deixo umas mesas, arrumo uns materiais. No dia mesmo eu já postei no Instagram, pedindo a galera para me dar uma ajuda para conseguir mais material, porque os meus estavam indo, né? E, né? A minha ideia era essa, pôr uma mesa lá, deixar os materiais, e as crianças ficam à vontade. Enquanto eu trabalho, o pessoal desenha. Só que não foi isso que aconteceu, né? Aí o André, claro, topou e tal, as meninas me ajudaram a fazer a mudança, e no primeiro dia que eu abri, né, esse novo ateliê, já vieram 20 crianças. Então, aí eu senti ainda mais o quanto aquilo que eu estava propondo, né, era necessário, sabe? Era... Fazia sentido, né? Tinha um buraco ali, né? Um espaço ali que não estava sendo ocupado. Um espaço que não estava sendo ocupado, exato, porque elas estavam sem aula, estão ainda, né, por causa da pandemia, mas na época nem aula online estava tendo. E esse espaço estava sendo ocupado pelo celular, apesar de que as crianças lá, elas são muito, né, muito sortudas, digamos assim, em relação às crianças da cidade, né? Porque elas têm todo o espaço, têm muita liberdade, não tem muito perigo, então elas ficam muito à vontade. Mas existia essa vontade neles, quase uma vontade de estudar mesmo, sabe? Uma vontade de se aplicar a alguma coisa, assim. E aí, enfim, aí nasceu esse projeto enorme. Que a gente queria conhecer, mas a pandemia nos segurou aqui também, né? Exatamente. E eu ainda quero fazer o convite para vocês voltarem a pensar nessa ideia, né? Não, a gente não abandonou, não. Porque foi muito bonito, assim, isso que aconteceu, né? Isso que está acontecendo ainda. Porque eu comecei esse processo com as crianças e depois de alguns meses veio a Tarsila, que é uma menina de São Paulo, uma estudante de antropologia, e ela, né, também está estudando online, aquela coisa, e acabou, já conhecia ela do Ferro, tinha gostado também, e ela veio para me ajudar. E aí junta foi muito melhor, porque eu tinha ficado muito sobrecarregada com o tamanho da demanda que eu abri, né? Porque a demanda existia, mas estava aquela coisa ali meio invisível. Na hora que eu materializei num espaço, né, ficou claro que tinha que continuar e principalmente que eu não dava conta de fazer aquilo sozinha. Então a Tarsila veio e a gente organizou melhor, porque inicialmente era assim, aberto. 1h da tarde eu tô lá, 5h da tarde eu vou embora. E tudo acontece, sabe? E eu louca, meu Deus do céu. Cada coisa que eu faço, que eu falo, nossa senhora, se pensasse, não faria, né? Mas que bom que eu não penso, né? Vamos fazendo, mas foi um desafio, assim, lidar com isso. Depois que a Tarsila veio, a coisa se organizou melhor e a gente conseguiu dar mais atenção às especificidades. Inclusive, né, vocês tinham tido a ideia de trazer a literatura e tal, e a gente fez isso com os jovens, e eu percebi que realmente, assim, é um outro buraco que vale a pena a gente tentar mexer nele, sabe? E agora, a gente continua Bruna? com essa ideia, viu? Não abandonamos, não. Estamos só aguardando a segunda dose.
Ai, que bom que vocês já tomaram a primeira. Bom, eu ainda não, né? Mas tudo bem. Mas tá aí, tá quase lá. Daqui uns dias, eu tô na Estamos expectativa subindo a também da rampa. minha. Mas, ô Bruno, agora que você, né, saiu, a Tarsila ficou lá e a ideia é continuar esse mesmo tipo de atividade com as crianças de lá. Como que ficou Então, isso que você construiu e como que você, enfim, como que ficou agora? Então, isso é uma coisa que a gente está conversando, né? Estamos tentando, é o assunto da vez, assim, na minha cabeça, né? Tirando o fato de que eu não tenho uma casa no momento. Mas eu quero muito que continue. Eu acho que o esforço de começar foi muito grande, sabe? Uhum. Criar esse espaço, criar o reconhecimento dos pais, o reconhecimento das famílias, o engajamento das crianças e principalmente dos jovens, foi um esforço muito grande que a gente tem que manter, assim. Uhum. Então, no momento, a Tarsila está lá, eu volto para lá em agosto, eu não sei se eu fico agosto e setembro, ou só agosto, ou agosto, setembro, outubro, não sei ainda, mas neste momento a gente vai começar a procurar uma outra pessoa ou outras pessoas para substituírem a gente, por mais, como se fosse por uma residência artística, né? Uma residência, alguma coisa assim, de 3 a 6 meses. Então, que massa, que aí fica uma coisa mais prolongada, dá mais a ideia que o espaço sempre solidez, né? receba isso, o espaço sempre receba pessoas, né, com essa visão, né, com essa disponibilidade, porque é uma disponibilidade muito grande que tem que ter, né? Se forem 2 pessoas, facilita, porque dá para, enquanto uma trabalha no próprio trabalho, a outra faz, né? Dá para equilibrar. Mas é isso, assim, eu percebi muito, né, que tem toda essa discussão de meritocracia, né, de como se todos nós tivéssemos as mesmas capacidades de chegar nos mesmos lugares. Claro, como seres humanos a gente tem, né? O problema é que quando você nasce num berço, a coisa é diferente de quando você nasce no outro. Então, assim, os jovens de lá, as crianças de lá, eles, e de muitos lugares no Brasil, imagino que quase, né, quase todos, assim, eles não recebem o estímulo, né, necessário para eles terem escolha. Então, assim, não é que Você eles vê têm muitas potencialidades, né, Bruna, que muita estão ali potencialidade. desperdiçadas, né? Nem sei se é desperdiçadas, mas sem investimento, sem oportunidade de se mostrarem, né? Exatamente. Então, assim, nas crianças a gente vê muito, muito sonho. Então, as crianças, eu vou querer ser médico, eu vou querer ser isso, eu vou querer ser aquilo. E aí, nos adolescentes já fica uma dúvida, e quando eles começam a ficar jovens, aquilo fica assim, como é que eu vou fazer, sabe? Tem muitos meninos lá que eu tenho muita amizade, né? Fiz muita amizade com eles, assim. E vejo os meninos de 20 anos, né, que têm sonho de fazer faculdade, mas como é que se dá esse processo? De você estar no sertão, vir de uma família que tem pouca renda, mas além da pouca renda, pode ser que até que a pessoa tenha sorte de ser filho de um artesão bem-sucedido, né? Uma família que às vezes não vê valor no trabalho intelectual, assim. Isso. Mas além disso, né? Por mais que você tenha sido um aluno aplicado, a escola não dá. A escola nesses lugares, né? Eu não entrei nessas escolas porque estavam fechadas, né? Mas pela experiência que eu tive com os jovens agora nesses últimos meses que a gente fez oficinas de literatura e de leitura e ilustração, a gente fez atividades de leitura, né? E atividades de ilustração, ou seja, a gente lia textos e ilustrava os textos. Então ficou muito claro para mim assim que existe uma grande defasagem no ensino.
Então, e não é culpa deles, não é porque eles não se esforçaram o suficiente, porque não é isso, né? Não tem uma oferta, né? Não, eu De um não sei. ensino adequado para eles. O ensino, ele deixa muito a desejar e não dá insumo, né, para eles poderem desejar um futuro outro. Então, o que a gente vê muito lá é jovens de 20 anos, até 18, vi recentemente, ter que ir para Mato Grosso, para o interior de Minas, para o interior de São Paulo, para colher cana, para colher, como fala, soja, para trabalhar em construção civil. Então, assim, ou é isso, ou é pedreiro. Não estou falando É que só essas não trabalho sejam, braçal. não estou falando que essas não sejam opções dignas ou possibilidades que a pessoa goste, né? Porque eu não vejo muito problema. Mas se a pessoa tem outro desejo, igual vários meninos lá querem ser atores, e tem a capacidade, sabe? Tem crianças lá, adolescentes, que poderiam ser ilustradores maravilhosos, poderiam ser qualquer coisa que eles quisessem, como todas as outras crianças podem, né? Mas como que É que faz? para eles não têm opção, né? E para esses trabalhos de mais braçais, não é uma escolha, assim, não é de dentro das opções que eles tinham, eles escolheram essa, né? É a única alternativa deles, né? É essa que é a diferença. E isso quando você fala de homem, né? Porque as mulheres, aí a situação é ainda mais complicada, né? Porque a realidade lá ainda é aquela das meninas que engravidam e deixam a escola. Mas aí, o que que você oferece em contrapartida, assim? Ah, não, sabe? Que sonho que ela tem para ela se prevenir? Não tem muito. É, porque ela fatalmente vai ser essa pessoa, dona de casa, né? Fatalmente ela vai ser uma dona de casa. É. Não, e Entendeu? essa situação vai se retroalimentando, né? E vai garantindo aí, perpetuando uma situação muito, muito complexa, né? Porque realmente, quando que se interrompe esse fluxo e essa situação? Exato. Como é que isso pode ser mudado, né? É, A Com minha. pessoas como você que vão para lá e plantam uma sementinha dessas. Mas é uma semente, né? Que é isso. Esse momento que eu tô, eu sinto muito usando a metáfora da semente, assim. A semente, né? Eu plantei muito lá também. Então é uma coisa que eu penso junto mesmo. Você planta uma semente, ela pode brotar. Agora, quando ela tá pequenininha, qualquer coisa mata ela. Então, para a É semente realmente verdade. brotar, não é só você plantar ela, você tem que cultivar. Então, o que que É, adianta eu ter isso. estimulado os meninos lá a sonhar, a querer outra coisa, se eu não conseguir, eu ou outras pessoas comigo, né? Conseguir manter essa, Cultivar. essa semente crescendo, entendeu? é, Porque Virar não árvore. é um ano só. Eu morei lá um não. ano. Não é um ano só. São 5 anos, É, 10 anos, né? é É uma uma vida. geração, é no mínimo uma Uhum. geração aí. Exatamente. Ô, Então, é Bruna, esse o momento que eu tô. já que estamos na política, eu, É. eu te descobri, né? Aqui com o meu povo, fui eu que te descobri, viu, Bruno? Eu te descobri na passeata, né? No Ele Não, na Ah, é passeata de verdade. Olha aí, minha mulheres. carreira política. Tá firme. Você estava com outras meninas segurando uns cartazes, né? Sim. Lindos. E eu fui lá fotografar esses cartazes. E aí tinha o seu nome lá, Bruna Barros. E aí eu entrei no Instagram e tive duas descobertas ótimas. Quem era você, sua arte, e Uhum. também que você era tatuadora, né? E aí eu Olha queria só. saber como que surgiu a tatuagem, né? De Uhum. onde você tirou essa ideia de tatuar as pessoas
e que você contasse para os nossos milhares de ouvintes esse seu processo criativo, assim, porque a sua tatuagem não é uma tatuagem que a gente leva um desenho para você fazer, né? Você constrói ela, do mesmo jeito que você constrói a ilustração lá dos textos, você constrói a tatuagem junto com as pessoas. E aí eu queria que você contasse pra gente como que foi. Então vamos lá, milhares de ouvintes. Que legal, Marina. Eu tinha esquecido que você tinha me conhecido lá no ato do Ele Não. Que legal. Uhum. Então, a tatuagem, né? Vou ser bem sincera, a tatuagem, eu comecei a tatuar por causa de dinheiro. Eu estava num momento da vida muito frustrada, porque já tinha percorrido um longo caminho tentando provar para mim, né, e para todos à minha volta que sim, dá para ser artista, só que não dava. Então, assim, eu já tinha 28 anos, eu acho, e ainda precisava de ajuda do meu pai para pagar as contas. Isso é muito frustrante porque a gente acha assim que com 30 anos a gente já vai estar bombando na vida, né? Exatamente. E olha aí, voltando ao assunto anterior, quem é que consegue manter o ânimo até 30 anos? Só quem tem muito apoio. Sim, apoio. Com certeza. Sim. Meus pais me apoiaram muito, mas foi sempre na marra, sabe? Foi sempre assim, tendo que não vai dar certo, não sei o quê. E aí, nesse período da tatuagem, antes da tatuagem, não estava dando certo mesmo. Eu já tinha voltado da Itália, eu já morava em São Paulo há um ano, eu já estava tentando todas as coisas, e meu pai já estava com papo de concurso público, e, nossa senhora, assim, eu já estava assim, nossa, não acredito, sabe? Tipo, não, peguei a estrada errada. A sensação de, num momento muito distante, eu ter pegado a estrada errada. E aí, foi um momento também que eu comecei a conhecer muitas pessoas em São Paulo, muitos amigos queridos, assim. E aí eu conheci uma ceramista, que é a Carolina Deleva, e a gente... foi uma época também que eu comecei a fazer muitas trocas, porque como eu não tinha dinheiro, o único jeito que eu conseguia de fazer as coisas era trocando. Então a gente trocou... Na permuta. Na base da permuta. Até a Folha de São Paulo foi na base da permuta, sabe? Tipo assim... Foi assim, foi meio que na fé, assim. Mas aí essa ceramista me pediu para pintar pintar uma mulher no ateliê dela. E aí, em troca, eu pedi para ela me ensinar cerâmica, porque eu achei que poderia ser uma solução para mim, fazer cerâmica. E aí eu comecei... e aí ela ia começar a dar aula de cerâmica, e aí ela estava meio com medo de começar a dar aula de cerâmica, e aí me pediu para ser meio que uma aluna lá para dar para encher a turma também, sabe? E aí comecei a fazer essa aula com ela, e na mesma turma que eu tinha uma tatuadora, e aí que é a Aline Wata, não sei se vocês conhecem. Não, e aí, não conheço. Conversando com a Aline, eu falei, tatuadora, que legal, né? Como é essa tatuadora? E eu não tinha nenhuma tatuagem, eu nunca tinha conhecido uma tatuadora, eu não fazia a mínima ideia de como tatuava. E aí eu falei, interessante, eu já pensei em ser tatuadora. E ela falou, não é interessante, nananã. E aí aquela coisa de Instagram, ela começou a me seguir, e nessa mesma época eu tinha começado a fazer essas meninas que eu faço. Então a Aline viu meu Instagram e falou, nossa, na próxima aula de cerâmica, Bruna, seu desenho tem tudo a ver com tatuagem. Se você quiser, olha que boa alma, né? Se você quiser, eu te ensino. Nossa. Aí eu falei, nossa, claro. Ela falou, a tatuagem mudou minha vida, que não sei o quê, nananã. Falei, eu quero muito e tal, né? Fiquei super afim, assim. Aí eu falei, olha, mas é o seguinte, eu não sei o que é tatuar, assim, não faço ideia. Eu posso ir assistir você tatuar? Eu fui assistir ela tatuar um dia.
né, tipo, na mesma semana. Aí eu falei, olha, né, parecia a minha sensação foi que era uma caneta de bico de pena ligada num pedal de máquina de costura, né? Uhum. Conectando os pontos aí, né? Dá pra fazer, né? Pensei assim, aí, beleza. Aí ela falou, olha, vamos fazer o seguinte, a gente marca um dia e você faz uma tatuagem em você. Aí eu fui, fiz uma tatuagem em mim, deu certo, né? E ela falou, olha, conversei com a menina aqui que divide o estúdio comigo, eu posso te acompanhar por 10 sessões de tatuagem, né? Enquanto eu tatuava outras cobaias, em troca de você pintar a parede do estúdio. Beleza. Aí foi muito rápido, foi muito rápido. No mesmo dia que eu tinha tatuado, uma amiga já falou, eu quero. Aí no dia seguinte eu fui e tatuei ela. E aí nessa época, enfim, aí eu coloquei no Instagram, né? A Aline falou, não, tem que colocar no Instagram, que as pessoas vão vendo, não sei o quê. E a tatuagem é uma coisa louca mesmo, né? Que faz o nome da gente girar muito, né? Uhum. E aí foi aparecendo gente, todo mundo querendo tatuar. Só sei que eu acho que em 2 semanas eu já tinha feito as 10 tatuagens de teste que a Aline tinha me falado. Meio que no começo eu já comecei a cobrar, tipo, R$50. E já fui vendo dinheiro, assim, sabe? E aí eu percebi, né? E aí eu percebi que o lance não era só dinheiro, porque a tatuagem me colocava em contato com, como se fosse assim, o papel, né? Porque antes eu conversava com o papel, só que a tatuagem, o papel é a pessoa, né? Então eu não era mais um trabalho individual, era um trabalho coletivo mesmo, assim. Então o que me fascinou assim foi esse contato, que é um contato muito íntimo que você tem com o outro, né? Sim. Né, Mari? Com o sangue do outro, né? Com Inclusive. a pele, né? Aquela coisa assim com cheiro, é muito forte. Eu Muito acabei forte. de fazer um trocadilho péssimo aqui, né? Porque a gente se conheceu na passeata, ele não ficará, mas nós ficaremos para sempre. Exatamente, espero que ele também não fique, né? Nossa. Tá ficando. Mas, voltando aqui, e aí começou essa coisa das meninas, né? Eu tinha umas meninas prontas, e aí comecei a fazer, e aí logo as pessoas começaram a se identificar mesmo com essas meninas, e a me pedir para fazer, meio que refletindo na história da pessoa, assim, quer dizer, eu fui sentindo, né, isso. Uhum. E aí eu criei essa forma de fazer essa entrevista, né, e essa troca antes, que é uma troca muito legal, né, eu sinto muita falta disso. Tem 1 ano, né, não, vai fazer 2 anos quase que eu não tatuo, que eu comecei a parar de tatuar em 2019, mas no final de 2019, entrei meio numa crise, assim, e depois viajei, depois fui fazer um trabalho, e na hora que eu voltei já era pandemia, assim, então tem praticamente 2 anos, quase 2 anos que eu não tatuo, não, um pouquinho menos. Quando eu fui tatuar com você, para mim, você já era profissa, assim, do ramo, né? Aí eu tava lá deitada, você já tava me tatuando, aí eu falei assim, quanto tempo você faz tatuagem? Aí você falou assim, gente, faz 11 meses. Eu não vejo a hora de fazer 1 ano, porque aí eu falo assim, já tem 1 ano que eu tô... Exatamente, porque é uma coisa que você demora muito, como tudo, né? Mas demora muito para você alcançar uma qualidade, sabe? Né? É o Até processo, né? é um processo, exato, só que é um processo que não dá para desmanchar, né? Sim, Então muito é sério, algo né? que... Ó, com 11 meses, eu tô bem feliz com seus 11 meses de experiência. Não, é muito linda essa tatuagem mesmo.
Muito personalizada, Obrigada. né? Muito É personalizada. e é muito delicado, assim, tem uma Delicado. beleza muito singular, é um trabalho muito, muito especial, muito exclusivo, assim, não é qualquer pessoa que faz. Não, Ai. não, e sabe que eu sempre fico namorando demais, eu não tenho nenhuma tatuagem, né, Bruna? E eu fico lá sempre olhando, e eu acho tão lindo, porque acho que me suscita, assim, um pouco a ideia de sonho, né? Essas meninas Uhum. parecem que tá sempre nesse universo, assim, meio de sonho, sei lá, uma delicadeza, eu acho muito... E, por exemplo, essa da Marina, que foi como eu conheci o teu trabalho, eu falo, poxa, tem tudo a ver com você, Marina, porque é uma Tem menina escritora e tá uma menina correndo. correndo, e você Correndo ou pensa em escrevendo? liberdade, ai, é muito, muito bonito mesmo. E as que você faz inspirado nas fotografias também, assim, são muito, muito. As tatuagens ficam mais bonitas que a fotografia. É muito, muito legal. Muito legal. É, é Ah, verdade. É um trabalho muito gostoso de fazer. Vocês falando assim, fui aqui revivendo, né, esse meu Estamos te esperando passado. aqui, ó, para fazer mais. É só chegar. Então, eu tô com muita vontade de voltar a tatuar. Tô com muita vontade. Não sei ainda quando é que vai acontecer, né? E como é que vai ser, assim, porque uma das coisas que eu tenho é de estar sempre mudando. Então, tá hum, sempre querendo criar coisas novas. E a tatuagem, ela nos coloca num lugar muito fixo, Uhum. porque é um pouco é uma repetição, né? Assim, por uhum, mais que cada um tenha uma história, o que é o maravilhoso, né? O que é super divertido, é sempre um, enfim, é sempre uma a pessoa viu em alguém e que é parecido, né? uhum, Não dá muito para você experimentar, né? No braço da outra sim. pessoa, porque também, né? E, Ah, pode falar. não, eu queria perguntar, então, já que você está até repensando teu lugar dentro da tatuagem, quais são os teus projetos futuros agora, né, que você, enfim, né, depois dessa tua temporada fora, voltando para São Paulo, o que você está planejando? É, é. Eu gosto de fazer muita coisa. Então, sempre estou abrindo novos caminhos, assim, né? Igual recentemente comecei a fazer bolsa de couro. E aí, esses dias eu estava aqui intimada com a minha Demais. mãe costurando. Aí eu falei, nossa, vontade de fazer umas roupas. Mas uma coisa que eu quero muito focar, mas já era o que eu queria fazer indo para o sertão e eu não fiz, é pintar tela, voltar a pintar tela. Uhum. É muito gostoso, né? Pegar uma coisa enorme assim e entrar, né? Eu gosto muito de criar esses universos imaginários assim. Então, eu tô com muita vontade de pintar tela, que é algo que eu fiz mais no passado. Eu até comecei a pintar uma lá na Ilha do Ferro que eu vou voltar para ela e acabar de pintar. Então, eu tô com tem isso. Tenho feito muitos livros infantis. Esse ano já fiz três. Hum, E continuo, né, com a Folha de São Paulo. Quero voltar a tatuar. Eu não sei. Eu tenho o meu desejo sempre é conciliar essas múltiplas essas múltiplas Verdades. facetas, assim, Uhum. sabe? Essas múltiplas aplicações do que eu gosto de fazer. Eu acho também que eu não consigo mais viver sem sem esse contato com criança e hum, adolescente, assim. Eu imagino, né? Eu espero continuar indo para a Ilha do Ferro sempre, no mínimo uma vez por ano eu quero ir para manter o projeto lá, né? E Uhum. essas relações. Eu também tenho um trabalho de como população indígena com uma amiga minha que é antropóloga. A gente começou o trabalho, quer dizer, eu comecei o trabalho junto com ela em fevereiro do ano passado, antes da pandemia, na divisa com a Colômbia, na Amazônia. Então, agora em dezembro, a gente vai de novo.
que é um trabalho, uma investigação sobre as pinturas corporais dos povos Bora e Miranha. E aí eu vou também como pesquisadora, mas também como propositora de atividades para eles desenharem, né? Não sei como vai ser. Então, isso é uma das vertentes, assim. Que legal. E sei lá onde a vida me levar, né? É isso aí, Bruna. É onde a vida me levar. Se vocês quiserem propor alguma coisa também. A gente está nessa aí, onde a vida nos leva. É capaz da gente propor. A gente está bem inventona ultimamente, né, Marina? Ai, é muito bom. Eu acho muito gostoso. Eu não quero outra vida. Não, é muito gostoso a gente estar leve e indo com as coisas que vão surgindo, né? Com o nosso desejo, assim. Eu quero estar aberta a isso e conseguir pagar minha vida, que é o que tem acontecido, graças a Deus. Tem já bons anos desde que eu comecei a tatuar e desde então tem dado certo. Então a minha grande felicidade é poder ir nessa onda, né? Surfar na minha onda. Então agora vamos para os nossos quadros. O nosso primeiro quadro é O que me faz mais genial? Sandroca, o que tem te feito mais genial? Sabe que eu incorporei um hábito que não era muito forte na minha vida, que é o de tomar café. E o tomar café bom, né? Então, assim, tal como tudo na vida, a gente, depois que começa a ter experiências em que você começa a provar coisas, né, grãos melhores, produtos melhores, isso torna a experiência mais rica, né? Então, é um pouco hipster, cringe, sei lá, ultimamente gostar de café, mas para mim tem sido como um ritual mesmo, que eu tomo com meu marido, assim, e tem sido tão gostoso. Então, para mim, tem me tornado mais genial aí esses momentos do café. E você, Bruna? Eu ia falar uma coisa, mas agora ela falou do café, eu já pensei em outra. Eu acho que o que me torna mais genial... Não, vamos nessa segunda. O que me torna mais genial é observar a natureza. Eu gosto muito de observar a natureza e perceber que tudo se repete. Então, realmente dá para perceber, quando a gente observa atentamente, que somos todos uma coisa só e tudo que tem em mim tem naquela planta ali e a gente cresce do mesmo jeito, a gente busca a mesma coisa. Então, eu acho que essa observação me faz pertencer mais e ter mais coragem. Quando uma planta nasce, ela tem muita coragem, né? Ô, Bruna, tem que ter muita coragem. Na pedagogia Waldorf que eu trabalho, né, que eu me formei, um dos exercícios que o Steiner sugere para a gente na vida é a observação da natureza. Para a gente poder conhecer nossas crianças, nossos alunos, para a gente se conhecer, ele fala para observar todo dia, tipo, escolher uma planta, né, que está perto de você, e observar essa planta todos os dias, assim, no mesmo horário, durante um tempo, né, você estabelece o seu tempo. E é um exercício muito forte, né, muito forte. Muito bonito, é muito bonito, né, as plantas nascem, elas crescem assim, né, elas ficam lá no sol, aí no fim da tarde elas estão assim, tipo, queimando as costas, sabe, assim, é muito bonito. É muito lindo mesmo. Bom, o que me faz mais genial, a gente ficou aqui conversando de tatuagem e eu adoro as minhas tatuagens, eu acho que elas me fazem mais genial. Eu adoro, assim, que eu finalmente tive coragem de tatuar meus braços e cada vez mais, era o meu sonho. As pessoas falam assim, você fica vendo essas tatuagens, você vai enjoar. Não vivo isso, assim, é como se fosse uma pinta que eu tenho, uma característica que a gente nasce com ela. Eu nem me identifico mais com o meu corpo sem tatuagem, assim, eu acho o máximo. Que legal, que bom.
né? Bom a gente... É ótimo. Não, não me arrependi das minhas escolhas, mas adulta, quando eu resolvi tatuar meus braços, eu escolhi, eu estudei cada tatuadora que eu escolhi, eu fui lá, estudei o trabalho e eu escolhi mulheres, assim, foi uma Uhum. decisão bem consciente de Uhum. quem ia me tatuar e que seriam mulheres e pessoas que eu admirava o trabalho. É forte, né? Escolher uma pessoa para marcar o Uhum. nosso corpo. Foi Importante. uma decisão bem diferente das que eu tive nas minhas tatuagens anteriores, que eu vou falar depois. Tá bom. O nosso próximo quadro é Minha Amiga Genial. Tem uma amiga genial para compartilhar com a gente, Sandra? Bom, hoje é um amigo genial que eu vou citar aqui, ó, que é o meu irmão. O meu irmão, e depois de todo esse papo com a Bruna a respeito de desenho e arte, ele para mim sempre foi é, um- o artista que eu conheci mais jovem, né? Na verdade, o primeiro artista que eu conheci na vida foi o meu irmão, e ele gostava de desenhar muito, e desenhava umas coisas meio estranhas na época, né? Ele tinha, sei lá, uns 4 anos, ele desenhava egípcios, dinossauros, era uma coisa que eu Ó, achava diferentona, assim. E para mim, ele sempre foi o máximo, né? Na verdade, foi ele que foi estudar artes, ele foi fazer desenho, enfim, começou a fazer isso, mas nunca mais, né? Ele se propôs a desenhar. Recentemente, ele fez um desenho da filha dele, né? E eu fiquei tão feliz de ai, que vê-lo de querido. novo pegando no lápis, assim, e fora que meu irmão, ele é uma pessoa muito da paz, muito tranquilo, muito querido, e eu amo muito ele. Então é o meu Ai, irmão. que delícia. E você, Bruna, tem uma amiga genial ou amigo para compartilhar com a gente? Tenho, minha amiga genial, inclusive esses dias a gente está muito amiga, minha mãe. Ah, Tô aqui na casa dela, a gente passou a semana inteira, acho que eu mencionei antes, costurando junta, criando junta, e ela é uma pessoa muito positiva e muito criativa, e ela, enfim, acho que a gente tem uma relação de continuidade Uhum. né? A mãe, né? A gente tem isso, né? Mas nós duas temos uma relação de continuidade desse desejo de criar, né? O quanto ela foi podada, ela tenta não me podar, ela tenta me incentivar, e aí eu trago isso de volta para ela, e a É gente muito vai bonito. crescendo junto. E Sabe? você dá o jeito que você arrumou o ateliê dela, né? Pintou e tudo, é muito lindo, assim, é É, muito, muito carinho. sim. Muito. É uma permuta também, né, Bruna? É uma pergunta, meu Deus, eu nunca vou conseguir, né? Dar de volta o que eu ganhei, mas o que eu recebi. Mas sim. Bom, a minha amiga genial também é minha mãe. Enquanto eu fui vendo você falar da sua, esses dias eu falei uma coisa aqui para o meu marido, eu estava me vestindo e falei assim, nossa, quanto mais o tempo passa, mais eu me percebo muito parecida com a minha mãe no vestir, assim, eu vejo que não sei se eu herdei dela, mas algumas roupas que eu uso, eu lembro muito da minha mãe na década de 80, assim, o jeito dela se vestir um pouco, e o cabelo também, acabei é, tendo corte de cabelo muito parecido com o que a minha mãe tinha quando eu nasci, Ela tinha e cabeça raspada também. ela não tinha raspada, a minha já cresceu um Tá pouquinho, tão né? lindo o seu cabelo assim. Ai, obrigada, Bruna, Tô porque gostando foi muito. uma libertação para É mim muito sem bom, raspar né? a cabeça. E agora eu fico assim, eu deixo crescer mais um pouco ou eu raspo de novo? A dúvida é só essa, se eu vou ter curto, muito curto ou raspado. Nossa, ficou E a muito minha bem mãe você. Ai, obrigada. Eu falo para todo mundo que foi a primeira vez na minha vida, quando eu raspei a minha cabeça, foi a primeira vez na vida que eu senti que meu exterior se encontrou com o meu interior, assim, sabe? Uhum, Falei, nossa, essa pessoa sou eu. E a minha mãe uhum. tinha o cabelo bem curtinho,
Ela era muito parecida com a Elis Regina até. E aí Uhum. hoje, algumas pessoas me encontram e falam assim, você tá parecida com a Elis Regina? Aí eu penso assim, não, eu tô parecida com a minha mãe. A minha mãe que parecia com a Elis Regina. Eu penso isso. E a minha mãe, assim, ela não tinha tantas habilidades artísticas, né? Mas tudo que você Uhum, falou da sua me lembrou da minha, desse cuidado. uhum, A gente tinha também uma família de 5 filhos, não éramos ricos, mas ela uhum, tinha sempre esse cuidado. Ela falava assim que ela ia comprar roupa para a gente lá na feira hippie e ela aham, falava assim, eu buscava aquelas barracas que tinha assim roupa mais moderninha para vocês gostarem de roupa mais moderninha. Ela sempre aham, teve esse cuidado assim com o vestir dela e o nosso. Eu uhum, acabei estudando 1 ano de moda também, depois que eu já era professora, mas também não gostei desse ambiente, assim, não me ah, segurou, né? uhum. Foi um contraste muito grande da moda com a pedagogia Waldorf e o ambiente que eu estava É. envolvido, assim, né? Nada a ver um ambiente com o outro. Aham. Mas eu fui percebendo essa influência da minha mãe nesse cuidado comigo, e a minha mãe, ela faz, quando a gente pede muito, agora eu estou convencendo ela de fazer aquela luvinha sem dedo, assim, para a gente ler com a mão quentinha, mas ela Aham. faz tricô, então Aham. ela faz para a gente sempre, assim, cachecol, e são coisas que eu guardo, assim, com muito amor e carinho, esse cuidado da mãe, né, da mãe fazer coisas e se preocupar com a gente, da gente estar cuidada, né? Assim, então, minha mãe, Cuidado, com certeza, preocupado. uma amiga muito genial que, que sempre trouxe esse cuidado mesmo. O nosso próximo quadro é a genialidade de Jerico. Sandra, fez alguma coisa aí que você achou que ia ser genial, mas nem tanto? Uma das primeiras vezes que eu recebi a família do meu marido em casa, né? E eu falei, poxa, eu preciso arrasar, né? E eu fazia um prato antigamente. Prato não, na verdade, uma sobremesa que era fazer como se fosse um papelote de frutas, sabe? Que você coloca no forno, daí você serve com sorvete. Então, sim, a minha família adorava aquilo, porque a gente sempre foi da fruta quente, a gente curtia isso. E eu achava chique esse negócio de você colocar no papel alumínio, papel manteiga. Eu achava, nossa, o Comer máximo. bastante alumínio é chique. Não, mas não grudava, não, era só porque era assim, você abria, saía aquele vapor, né? Quando eu vi isso, mas o pessoal tirou tanto sarro de mim, porque eles achavam absurdo. Minha cunhada, ela é a Cantes, né? Ela até A foi. Candice. Ela achou que eu ia falar naquele dia essa citação. Ela falou assim: Meu Deus, tira sarro de mim, né? Fruta Uhum. quente de sobremesa, isso não é sobremesa? Fruta não é sobremesa? E aí virou, assim, piada da família, e toda vez perguntam, e aí, Dó. vai ter fruta quente hoje? Mas isso aí, Ah, e é essa... bom quando vira uma piada, né? E uma zoação, ao invés de, sei lá, Ai, algum é tipo de. acolhedor, né? É acolhedor, você se sente parte, né? Se você é zoado, tá bom. Ai, sim, não. Exatamente. E Eu aí eu acho fico que tem tirando muito. sarro, porque daí meu cunhado, ele também faz às vezes uns churrascos, ele coloca, sei lá, berinjela para fazer na churrasqueira. Daí, então tá, ele pode colocar berinjela no churrasco e a minha fruta quente não, né? Eu acho que ser zoado pela família, qualquer que seja o lado do marido ou do próprio lado, mostra uma intimidade, uma liberdade de ser quem Sim, é, dos dois sim. lados, que muitas pessoas ficam magoadas e não interpretam assim, né? É, eu acho isso também. E você, Bruna, tem uma genialidade de jirico? Com certeza, né? Com certeza. Mas a que me veio em mente foi da vez eu tinha mencionado que eu tinha ido para a Amazônia no ano passado, logo antes da pandemia, e eu fui fazer essa atividade de, né, uma oficina com a população indígena de lá e tal, e eu fui muito empolgada. Então eu tinha recebido uma verba para comprar material, só que eu queria mais, sabe? Eu queria tipo assim, sabe? Eu queria, sei lá. E aí eu
conseguir outros dinheiros, pedir amigos, não sei o que. Eu sei que eu levei uma mala dessas médias, lotada de tinta, de papel, de muita coisa. Eu tive que pagar... Bem assim, pesada. bem pesada. Só de excesso de bagagem, eu tive que pagar R$ 250 do meu bolso. E fui nessa empolgação. Só que eu cheguei lá e tive um grande choque da minha expectativa com o interesse das pessoas. E no final, todo mundo só usou caneta Bic. E eu tive que voltar com todo o material. Eu falei, gente, sabe? Tipo assim, como que eu posso ter, assim, exagerado tanto, sabe? Uhum. Eu posso ter colocado tanta expectativa numa coisa que, né? Eu fui Uma ideia imaginando, sei totalmente lá, que ia diferente. usar qualquer coisa, assim. O povo pegou papel Chamex e caneta Bic e resolveu o problema, sabe? Já era a vida te mostrando que pode tudo ser mais Mas simples, né? Tudo pode ser mais simples, a gente tem que ouvir o outro, a gente não pode ficar Uhum. tão assim no que a gente quer e, né? A gente tem que... O trabalho com o outro é De né? troca. De Uhum. troca, né? Mas Bom, foi bem uma genialidade de Jerico. de jirico mesmo. A minha genialidade de Jerico que eu escolhi hoje é sobre tatuagem, óbvio, né? Tem, Uhum. deve ter milhões de histórias de genialidade de Jerico com tatuagem. Não sei, Mas assim, né? antes de eu... Pode Tem, falar. tem. Tem umas tatuagens que chega pra gente retocar, que você fala, meu Deus do Aham. céu. Antes de eu fazer minhas tatuagens no braço, quando eu já tinha mais de 30 anos, tinha quase 40, na verdade, né? Eu fiz 3 tatuagens menores no meu corpo, porque eu não tinha dinheiro e também porque eu achava que a tatuagem tinha que ser escondida, já que meu pai não deixava eu tatuar, já que eu pensava que eu não Uhum, ia ter emprego se eu fosse tatuada, uhum, né? Com sim. certeza, com esse tanto de tatuagem no braço, eu não teria trabalhado pelo menos numas 2 escolas que eu trabalhei antes, né? Olha aí, seu pai tinha um pouquinho de E razão. aham. Ele conhecia o Aí, mundo dele. meu pai falava assim: quem faz tatuagem é marinheiro, maconheiro e puta. Aí eu ficava para ele assim: olha, marinheiro eu não sou com certeza. Mas assim, é uma outra geração, né? Que a relação com a É. tatuagem é muito diferente de hoje. Mas a minha genialidade de Jerico foi quando eu fiz meu intercâmbio. Eu fui ser voluntária da YMCA nos Estados Unidos, trabalhar numa colônia de férias e estava morando numa cidade que se chama El Paso, que é na fronteira com o México. Uhum. E eu pensei, por que não fazer uma tatuagem, né? Já que eu estou morando aqui fora do Brasil, fazer uma tatuagem nos Estados Unidos. Mas aí, sim, onde eu estava era El Paso, né, gente? Não era assim nenhum. Era uma cidade de interior, do interior do Texas. Aham. E aí me levaram num tatuador lá. Eu cheguei, escolhi na hora uma tartaruga que eu fiz aqui atrás nas minhas costas. E o tatuador era um italiano que tava, não sei o que ele estava fazendo em El Paso. Ele era assim, ele estava hoje, né, que já tem 20 anos, eu tenho certeza que ele estava bêbado. Eu fui com minhas amigas, assim, aí eu sentei lá, como era aqui atrás nas costas, perto na cintura, assim, né? Eu pedi para minha amiga ficar lá do lado do tatuador, porque eu ia estar vulnerável de costas para ele ali. Ele Uhum. dobrou minha calça para baixo, assim, mas ele já botou bem para baixo, que eu já fiquei com aquele rego de fora ali que já não estava gostando, né? Aí ele tatuava e ria, conversava, comentava alguma coisa e me dava um tapa na bunda. Tomei uns 4 tapas na bunda, assim, Meu durante a Deus. minha tatuagem. Quando terminou, e a minha amiga do lado assim, não, tá ficando ótimo, tá ficando ótimo. Quando terminou, que foi cicatrizando, eu fui percebendo que o colorido, né, ele coloriu a tatuagem, ficou tipo garatuja de criança, que você colore deixando aqueles brancos Aham, aparecendo, sabe? aham. Foi assim, foi um desastre do começo ao fim. Assim que eu cheguei Nossa. ao Brasil, eu retoquei a tatuagem, que ainda tá precisando de outro retoque, né? Não, do jeito que ela estava, o tatuador fez o possível para
deixar com um aspecto melhor, melhorou mesmo, mas foi uma genialidade de Jerico tatuar com esse cara e, enfim, depois de muito tempo que eu pensei assim, que ao mesmo tempo eu sofri um assédio, né, e não tava... Nossa, essa é a pior parte, né? Assim, eu não... Na hora, né, você já tá nervosa fazendo a tatuagem, dói, né, você tá ali numa situação vulnerável e depois eu falei, nossa, isso foi assédio do começo ao fim, assim. Enfim, fica a dica aí, né? Tatuagem com 20 é diferente de tatuagem com 40. E a dica genial, Sandra, o que você tem de dica pra gente? Bom, hoje eu vou dar de dica o meu livro, que finalmente chegou aqui em casa. Meu primeiro Sandra livro. publicou seu primeiro livro. Sim. Uau! Sim, e na verdade, para o pessoal que tiver interesse, o livro se chama Pra Que Varanda Se a Vista é Feia, e é um livro que tem, na verdade, 35 crônicas, é um livro de crônicas, e falam de várias situações da minha vida. Na verdade, eu acabei separando em 3 blocos, então são crônicas do cotidiano, tem as crônicas de viagem e tem as crônicas de isolamento, né, que foi durante o período da pandemia. Então é um livro muito, muito querido, feito com muito amor ao longo dos últimos 3 anos. Muita dedicação e muito desprendimento, né, de a gente realmente colocar as nossas ideias no papel. Então, eu queria dar essa dica, está à venda no site da editora Letramento, por enquanto. E é isso. Essa é a minha dica de hoje. Parabéns. Muito bem, obrigada. E você, Bruna, tem uma dica? Olha, neste momento, eu não tenho muita dica, não. Assim... Qualquer dica, assim, uma lição de vida. Eu acho que a dica observar principal, a natureza. Além de observar a natureza, eu acho que a dica principal que eu daria depois de toda essa experiência que eu venho tendo é da gente tentar conhecer o outro, né? Que seja fora do nosso círculozinho de quem a gente nossa bolha, conhece, né? assim, a gente sair da bolha, conseguir, não é fácil, mas conhecer além da bolha faz a gente ver muito da bolha e a gente entender muito do todo, né? Ai, que maravilhosa. Eu tô até com vergonha da minha dica depois dessa dica. Ai, se for Netflix, depois dessa dica não adorar. tem mais dica, né, gente? Exato. Depois dessa dica não tem mais dica, mas eu vou dar uma dica. Vamos lá. Uma série que eu assisti essa semana que chama Dash and Lily. Eu adoro amor adolescente, sabe? Assim, besteira mesmo. É série americana, tem todos os clichês americanos. Natal em Nova York, né? Não tem clichê maior que Natal em Nova York. Mas é tão bonitinho, assim, porque é uma relação de 2 jovens, né? A menina ainda tem 17 anos, o menino já é um pouco mais velho, mas eles se conhece através da escrita de um diário, que é tipo um desafio que um vai escrevendo para o outro em um diário que ela coloca numa loja de livros que se chama Strand, em Nova York, que é muito famosa porque ela é tipo um sebo gigante e também tem livros novos. E né, livros que não são livros que não são usados, né? E aí ela escreve uma coisinha nessa página e o menino que acha tem tipo um desafio para ele, aí eles vão um respondendo para o outro até eles se conhecerem, assim, é muito singela, assim, bonitinha essa relação pela escrita e tudo, então, e assim, os desafios que eles vão se colocando é sempre algo que fazem eles vencerem obstáculos, assim, amarras, né, que a gente fica se colocando na vida, então achei muito bonitinho. Diante do tanto de notícia ruim e coisa ruim que a gente tem vivido ultimamente, é bom a gente se alienar, assim, nesse mundo. Bate aquela TPM, né, que, nossa senhora, só uma série mesmo para conseguir apaziguar a nossa existência. Deixar a gente sonhar um pouco, né?
Sim. Bom, então, para a gente terminar, eu queria pedir para você ler mais um trechinho para a gente, Bruna. Acredito que as tardes que passei brincando no chão, enquanto minha mãe costurava, os momentos na oficina do meu pai e os dias quentes e infinitos no grande espaço aberto que minhas tias contemporaneamente conversavam, costuravam, cuidavam das plantas e abriam massa de pastel, me fizeram acreditar que a vida só teria graça se eu pudesse estar em contínuo movimento criativo. Ai, muito lindo. Demais, Bruna. Tô vendo uma escritora aí, hein, Bruna? É, Coloca nas suas atividades. Imagina, Bruna, contar um pouco dessa tua experiência na Ilha do Ferro, fazer as ilustrações. Escrito Nossa, e ilustrado por Bruna Barros. Olha, já tem 2 vendidos. Eu e a Sandra, a gente fala isso, ó, já tem 2 livros vendidos aqui. É muita ideia, muita vontade para pouca vida. Vamos lá, vamos lá. Uma ideia de cada vez. Só tem que priorizar. 5 pelo menos, 5 de cada vez. Mas brigadão, Bruna, foi uma muito delícia obrigada, ter você Bruna. aqui. Foi Gente, muito bom. Obrigada. Eu que agradeço. E a gente queria pedir para você deixar suas redes sociais, seus contatos, né? Nossos milhares de ouvintes agora vão bombar aí querendo te encontrar. Onde que eles te encontram? Mais do que o artigo do Mário Sérgio Conte. Agora, minha filha, caiu aqui nas Amigas Geniais, caiu no mundo. A porta para o sucesso. Com certeza. Eu acho que a principal rede social que eu estou usando hoje em dia é o Instagram, apesar de tentar também equilibrar o uso e o não uso, né? Porque é muito desgastante. Então, meu Instagram é @barros.bruna. Eu também tenho um site onde eu coloco minhas ilustrações e às vezes alguns textos, que é www.brunabarrosillustration, né, em inglês.com. E é isso. Lá tem no e-mail, talvez o WhatsApp. Tô aí. Isso aí. Perfeito, obrigadão, muito obrigada, Bruna. E antes de finalizar, a gente gostaria de convidar nossos ouvintes para participar do nosso clube de leitura As Amigas Geniais e das nossas oficinas de criatividade. Nós realizamos 3 eventos por mês: o Clube de Leitura de Mulheres Escritoras, o Clube de Leitura de Graphic Novels ou HQs e o Clube de Séries e Filmes. Os eventos estão sempre abertos no Simpla, basta acessar nosso link na bio, @asamigasgeniais, no Instagram e se inscrever. Lembramos também que toda terça-feira tem podcast novo, com entrevistados geniais, muita literatura, arte e inspiração. E se vocês quiserem continuar essa conversa com a gente, seja com sugestões, comentários, ou mesmo com convites para mediações e conversas sobre leitura, é só entrar em contato com a gente no @asamigasgeniais no Instagram ou pelo e-mail asamigasgeniais@gmail.com. Esse foi mais um episódio do podcast As Amigas Geniais, um podcast para ser amiga, um podcast para ser genial.